Olá a todas, todos, todes. Meu nome é Joana Salem Vasconcelos. Eu sou historiadora, pesquiso e estudo História da América Latina no século XX e o pessoal do Raiz Popular me convidou para participar desse curso maravilhoso chamado Levantes Latinos, para conversar com vocês sobre o Chile e as lutas populares chilenas dos últimos anos, e principalmente de outubro de 2019 para cá, quando aconteceu aquele grande levante que ficou conhecido como estalido social. E depois a gente vai até ver como esse termo mesmo é um pouco criticado por alguns setores. Mas, então, a minha conversa com vocês hoje basicamente vai ser sobre os determinantes do estalido social chileno de outubro de 2019, algumas das suas consequências, das suas conquistas, as suas polêmicas também, porque foram muitas, e também vamos falar um pouquinho mais retroativamente sobre quais são as determinações históricas desse levante popular que aconteceu no Chile em 2019 e de onde vêm as raízes históricas do problema, né? Basicamente das heranças da ditadura amalgamadas na Constituição chilena de 1980, que até hoje organizam a sociedade chilena com base num neoliberalismo bastante radical, bastante selvagem. Eu vou começar, então, falando um pouco sobre o processo do levante popular que aconteceu em outubro, em si mesmo, em sua materialidade. Vocês já devem saber essa história. Primeiramente, o que ocorreu foi uma alça, um aumento no preço da passagem de metrô e ônibus no Chile, que era um aumento de 30 centavos de peso. Nos primeiros dias após esse aumento, vários pula-catraca foram organizados pelos estudantes. Eles chamaram esse processo de evasão e gritavam nos metrôs as multidões de estudantes: evadir, no pagar, outra forma de lutar. Esses movimentos foram crescendo, se espalhando, foram gerando uma certa perturbação social, principalmente a polícia e os guardas do metrô não conseguiam controlar, e aconteceu um grande transbordamento social, principalmente no dia 18 de outubro, que foi uma data histórica, porque várias estações do metrô foram incendiadas e a rebelião atingiu um nível de radicalidade maior, né? A resposta do governo a isso foi uma resposta repressiva muito pesada, e o governo do Sebastião Pinheira, que é do Partido Renovação Nacional, que é um partido de direita, que tem uma identificação alguma identificação com o modelo pinochetista, porém que tem um discurso um pouco mais moderado, entre aspas, do que a UDI, que é o pinochetismo raiz, né? Então, a Renovação Nacional, o partido do Pinheira, é uma direita que busca se diferenciar um pouco do pinochetismo mais brutal. Mas, claro, é uma direita pinochetista, ainda assim. Ele convocou os militares às ruas, tanques de guerra e um sistema repressivo bastante brutal, violento e tecnológico, né? No Chile, além dos tanques terem ido para a rua, aconteceu também, bom, antes, né? Eles têm um aparato de repressão policial que é bastante modernizado, industrializado, né? Os carabineiros utilizam um veículo blindado que eles chamam de guanaco, que é um veículo que realiza diversas espirra água, né? Espirra uma água super forte nos manifestantes, e é uma água como se fosse uma água lacrimogênea, que tem algo tóxico, que irrita a pele, que irrita os olhos. Então, eles têm mecanismos de repressão bastante próprios e tecnológicos, e os militares nas ruas rapidamente geraram uma sensação terrível de ditatorialização da democracia, e a resposta das pessoas a isso foi uma resposta contundentemente contra o governo. Os protestos, como vocês sabem, escalaram a um tamanho, a uma magnitude nunca antes vista em democracia no Chile, possivelmente o último momento histórico em que tantas pessoas foram para a rua com o mesmo objetivo tinha sido na época do Salvador Allende,
e, e esse foi um processo de confluência de muitas lutas, né? Então, a gente pode dizer que no período democrático, de 1990 para cá, tiveram alguns ciclos de lutas sociais importantes no Chile, e todas elas apareceram e compareceram no outubro de 2019 e persistiram, e se articularam e criaram um programa próprio e novo, que é o que está acontecendo agora como consequência. Quais eram essas lutas, quais foram esses ciclos de luta antes do estalido de 2019? Bom, nos anos 90, podemos dizer que o polo mais dinâmico da luta social no Chile foram os Mapuche, né? De certa forma, o Pacto Social da Redemocratização tinha criado um certo apaziguamento de tensões. Existia, de fato, uma esperança a respeito do período democrático. Vocês talvez já tenham escutado que o slogan da campanha que derrotou o Pinochet era La Alegria ya viene, e então existia um clima de esperança da derrota do Pinochet, apesar de ter sido, como eu vou falar depois, uma derrota muito parcial, muito insuficiente. Então, o polo que realmente mais lutou nos anos 90 foram os indígenas organizados que tentaram recuperar seus territórios roubados pelo governo, pela ditadura pinochetista, e pelas empresas papeleiras e pelas empresas de monocultura de pino e eucalipto. Esse ciclo foi muito importante porque organizou o movimento Mapuche, mas também foi muito difícil, porque os Mapuche pareciam um pouco mais isolados da sociedade chilena de modo geral e não encontravam, como hoje encontram, pontos de apoio na sociedade não indígena chilena. Hoje em dia esses pontos de apoio são muito mais claros, muito fortes, não é à toa que a presidenta da Assembleia da Convenção Constitucional é a Elisa Loncon, que é Mapuche, e não é à toa também que a bandeira Mapuche foi um grande símbolo do estalido social, né? Então, nos anos 90, diria que esse foi o polo mais dinâmico. Também os Mapuche compareceram fortemente em outubro de 2019. Depois, teve um outro ciclo fundamental, que foi disruptivo, que foi o ciclo das mobilizações estudantis, com 2 momentos de intensa luta na rua. 2006, com a luta dos pinguinos, dos estudantes secundaristas, e 2011, com a luta dos universitários e também dos secundaristas, mas em 2011 os universitários estiveram mais à frente. Esses 2 momentos, de 2006 e 2011, foram momentos de greve geral no mundo educacional, com participação também dos organismos e sindicatos docentes, e com mobilizações massivas de rua, que atacavam diretamente o modelo educacional do Pinochet, criado pela Lei Orgânica de Educação, que foi uma das últimos atos legislativos que o Pinochet realizou quando ainda era ditador, lá no finalzinho de 1989. Também se lutava contra o lucro com a educação, o problema dos endividamentos, a fronteira indefinida entre educação pública e privada e a municipalização da educação chilena, que é um fator de desigualdade mesmo dentro do sistema público de educação, fazendo com que o orçamento educacional seja descentralizado e, portanto, não haja uma equidade entre escolas públicas de diferentes bairros, né? Os bairros periféricos ficam muito prejudicados no seu sistema educacional. Então, eram esses e vários outros fatores, né? O endividamento, basicamente, foi muito, muito sério. Havia muitos estudantes inadimplentes no mundo universitário, que já não tinham como pagar seus estudos, cujas dívidas já tinham alcançado um montante muito maior do que as suas rendas alcançavam, e todo um modelo educacional de financiamento público da educação privada e de lucro das educação privada subvencionada e de lucros ilegais estabelecidos com sistemas de aluguel privado, de universidades públicas que alugavam com imobiliárias privadas ligadas a políticos do pinochetismo, enfim, tinham diversos escândalos e problemas estruturais relacionados à educação neoliberal que foram combatidas por esses estudantes. Um terceiro ciclo fundamental foi o de 2016-2017, com o movimento No Massa AFP,
não mais Associação Administradoras de Fundos de Pensão. Essas administradoras de fundos de pensão são 6 grandes empresas que controlam 100% da previdência chilena, que é completamente privatizada. E aí foi um movimento, uma luta muito importante de aposentados chilenos e também de trabalhadores jovens contra esse sistema de previdência privatizada, constituído também na época da ditadura, a partir da reforma da Previdência de José Piñera, que era um Chicago Boy, irmão do atual presidente chileno, Sebastião Piñera. E em 2016, 2017, o Nomassa FP também levou milhares de pessoas para as ruas e fragilizou completamente a hegemonia desse sistema de previdência, que teve que ser, até se discutiu a possibilidade de uma reforma, né? A classe política foi forçada a debater a educação, a debater a previdência, mas uma classe política sempre muito capaz de criar esquemas internos ao modelo chileno para se criar pequenas ilusões como resposta a esses movimentos, né? E, por fim, em 2017 e 2018, aconteceu um verdadeiro levante feminista, principalmente nas universidades no Chile, com uma série de denúncias de assédio, uma espécie de Me Too, ou de Meu Amigo Secreto, né? Um levante contra o assédio, que foi muito profundo, que mobilizou e desestruturou poderes patriarcais de diferentes instituições no Chile, e que foi muito importante também como um acúmulo do movimento feminista. Então, a gente tem pelo menos 4 ciclos, né? O ciclo dos Mapuche, nos anos 90, o ciclo dos estudantes, 2006, 2011, dos aposentados, 2015, 16, 17, das feministas, 17, 18, que confluem e se acumulam e se articulam no estalido social de 2019, a partir desse estopim do preço da passagem, mas já como uma grande revolta contra toda a constituição do neoliberalismo chileno. Existe uma experiência de antes e depois do estalido social, né? A experiência de luta pela qual atravessou essa multidão de pessoas que participou das lutas de rua, que viveu a repressão e que conheceu muita gente nesse processo de luta e que se sentiu dentro de uma comunidade solidária contra o neoliberalismo governamental, contra a Constituição pinochetista de 1980, tudo isso gerou uma sensação clara de antes e depois. E um dos aspectos que essa sensação de antes e depois mostra, além do que eu vou falar depois, que são a própria itinerário da nova Constituição, foi o próprio espaço urbano. O espaço urbano se modificou, e aí eu queria mostrar para vocês, vou compartilhar minha tela, algumas imagens que são muito marcantes sobre a polifonia e a vocalização desses protestos nas ruas e a inteligência coletiva que estava colocada naquele momento. Vou compartilhar minha tela para que vocês vejam algumas imagens interessantes sobre o estalido social chileno. Então, o Chile despertou foi uma das principais palavras de ordem gerais, né? Aqui em cima vocês podem ver o Sename igual a Dina. Isso que eles estão fazendo uma denúncia do Sename, que é uma instituição que cuida de crianças e que foi descoberta nessa instituição uma série de abusos assim indecentes à vida dessas crianças e à sua integridade. E a Dina foi um escândalo que aconteceu a partir de 2015 até hoje, né? Uma instituição que está completamente desmoralizada no Chile. E a DINA foi a Divisão de Inteligência Nacional da ditadura do Pinochet. Então, eles fazem aqui uma associação entre um órgão que deveria ser de cuidado, né, das crianças, com um órgão de tortura. Aqui, Pacos Assassinos, né, também são os policiais. ACAB, aqui em cima também dá para ver. All Cops are Bastard, essa cultura da antipolícia, né, uma cultura que costuma ser bem anarquista, está em todas as partes desse processo do estalido. É possível ver ACAB escrito em vários lugares, né, que representa esse movimento que utiliza essa sigla como essa identidade, All Cops are Bastards.
Então, as cidades, né, isso aqui é um tapume em Santiago, mas as cidades, de modo geral, no Chile, não só Santiago, foram dominadas por uma narrativa popular, por uma disputa de historicidade popular sobre os significados de todas as instituições e do próprio país, né? Então, colocar algumas imagens que representam isso. Primeiro, o No Son 30 Pesos, Son 30 Anos, que foi uma das principais consignas iniciais, né? Embora muita gente também tenha falado que não são 30 anos, são 47 anos, considerando toda a ditadura, ou ainda são 500 anos, considerando toda a violência de Estado desde a colonização contra os indígenas que viviam na região atualmente chamada Chile, né? Os 30 anos estão muito vinculados às ilusões da democracia e da redemocratização. Eles fazem sentido histórico nesse aspecto, né? Há 30 anos há uma promessa democrática no Chile que não se cumpriu, que não se realizou e que criou uma espécie de grande engano nacional a respeito das possibilidades de bem-estar e de sucesso que o modelo chileno pinochetista do neoliberalismo poderia oferecer. Então, os 30 anos tem a ver com essa ideia de que a democracia foi uma farsa, a democracia foi uma mentira, né? Foi também uma consigna muito importante desse momento. Pinheira huele a ditadura, né? Pinheira cheira a ditadura. Depois de todas as repressões de colocar os militares na rua, o Pinheira passou a ser diretamente acusado, inclusive acusado constitucionalmente por manifestantes e por partidos políticos de esquerda, como o Partido Comunista, que acusou o Pinheira de violação aos direitos humanos, né? Então, a acusação do governo e a denúncia da repressão foi um assunto importante das ruas também. Aqui, borrar la huella de Pinochet e basta de abusos e repressão militar, né? Então, a denúncia contra a repressão e a denúncia contra o pinochetismo presente na democracia chilena foi muito importante. Uma disputa sobre o que é violência, sobre o conceito de violência também aparece, né? Então, nessa foto, essa mulher escreve, violento es que se invierta demasiado para assassinar e muito pouco para reabilitar, né? Ou seja, que o governo financie com tanto dinheiro a repressão, a tecnologia de repressão, e tão pouco na economia do cuidado, na saúde e na educação. La desigualdad es más violenta que qualquer protesta, né? Então, toda a disputa do conceito de violência estava diretamente nas ruas, na ponta da língua, em todos os cartazes. Aqui também, não mais violência no Waumapu. O Waumapu é o território Mapuche do sul do Chile, que é um território grande abaixo do rio Biobío, que foi sequestrado, roubado por uma guerra no final do século XIX. E aqui a famosa performance Um Violador em Tu Camino, que foi feita pelo movimento, pelo coletivo feminista Las Teses, de atrizes e artistas e músicas, e que se massificou de uma maneira absolutamente impensável antigamente, né? Inclusive, foi uma performance que rodou o mundo, percorreu diversas línguas, foi traduzida, se transformou numa espécie de onda feminista mundial, planetária, a partir dessa ideia de acusar o Estado de patriarcal e o Estado de violador, né? Então, o feminismo e a luta antipatriarcal foi fundamental nessa identidade dos protestos. Aqui uma garota também com um cartaz com a Mafalda, né? Basta de maltratar-nos, humilhar-nos, discriminar-nos, rivalizar-nos, rebeldia antipatriarca. Essas máscaras foram muito importantes também na descriminalização dos encapuchados, né? Antes dos protestos no Chile, quando tinham pessoas que se fantasiavam e se escondiam para poder fazer enfrentamento com a polícia, elas eram muito criminalizadas e desmoralizadas pela televisão, e o uso generalizado de máscaras foi uma estratégia inteligente da população do Estalido para mostrar que os encapuchados eram parte do processo da luta popular, né? Eles não eram delinquentes, enquanto tem o protestante pacífico e o protestante violento, né? Eles não eram os delinquentes violentos, todos usavam máscaras também e se juntavam a esse setor. Mais uma disputa da violência, né? Do conceito de violência. Violento é que importe mais um supermercado que um torturado.
quando o governo e a imprensa ficou criticando processos de saqueios e ignorando o fato de que estavam acontecendo torturas entre os presos. Outro cartaz: todos temos sangre mapuche, los pobres en las venas e los ricos en las manos, né? Ou seja, um corte de classe muito claro, né? Os ricos são responsáveis pela violência racista e genocida ou etnocida contra os Mapuche, e os pobres são parte das vítimas, necessariamente. Então, a identidade Mapuche se dissemina como um significante geral para todos aqueles que são pobres, todos aqueles que são oprimidos pelo sistema. Aqui é uma foto, uma pichação, sala de tortura, bem na entrada do metrô, né? Porque aconteceram denúncias de tortura dentro do metrô, feita por carabineiros. Então, a sala de tortura, a pichação indica o metrô como uma sala de tortura, também denunciando a violência policial. Aqui uma esperança de que a luta não pare, uma convocatória sempre presente e um entusiasmo interno ao protesto para que as pessoas não parassem de sair das ruas, né? Que não pare la lucha, na placa pare do trânsito. E esse pequeno alienígena aqui, porque a Cecília Morel, que é a mulher do Pinheira, chamou os manifestantes de alienígenas, né? Num áudio vazado que ficou muito famoso. Aqui também outro cartaz interessante: nunca havia visto tantos valientes sem armas e tantos cobardes armados, né? Outros cartazes convocando que a luta continue, né? No le temo a la represión del Estado, le temo al silencio de mi pueblo, mi mayor miedo es que esto pare y todo siga igual, e nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio outra vez. Então, toda essa ideia de um despertar, que é um despertar permanente, que nada será como antes, e que realmente há um processo de consciência popular que já é irreversível, e o neoliberalismo pinochetista vai ter um inimigo que vai para a rua e vai para a luta até derrotar a Constituição de 1980. Essas duas também são parecidas, né? Me falta pancarta para toda a rabia que tenho e são tontas weás que não sei que poner. Weás é uma palavra coringa, uma gíria coringa no Chile que serve para milhares de coisas. Então, pode ser como um palavrão, assim, são tantas merdas que não sei o que colocar, né? E tanta raiva que eu não sei o que escrever, me falta cartazes. Esse também foi uma palavra de ordem que ficou muito famosa, né? Chile será a tumba do neoliberalismo, o berço e a tumba do neoliberalismo, pelo fato de ter sido o Chile o país em que o neoliberalismo nasceu. Aqui umas críticas diretas ao neoliberalismo e ao aspecto autoritário, ditatorial, endividador, né, do sistema. 5 anos estudando, 15 pagando. Chile despierta Chile, la dictadura se llama neoliberalismo. Y violento es que llamen al paciente para su primera quimioterapia 2 meses después de su muerte. Para los que perdieron la batalla, renuncia Piranha, mas é Pinheira, né? Então, a questão da saúde muito presente nas ruas, né? A questão da educação também mercantilizada e o autoritarismo neoliberal dentro da democracia. Aqui também outros cartazes: quando a injustiça se hace lei, la rebeldía es la obligación, e reparto del PIB, 36% em armas, 0,3% em educação, denunciando aqui prioridades invertidas de um Estado que se supõe democrático. Aqui aquele evento da Cecília Morel, que eu comentei, o áudio vazado, né? Então, uma manifestante diz: Cecília Morel, deposita nuestras cuentas RUT quando repartas tus privilégios. ATT, los alienígenas, né? Então, assinados alienígenas, porque nesse áudio a Cecília Morel fala: não tem jeito, acho que nós vamos ter que repartir os nossos privilégios, né? Ela explicita uma consciência de classe dos privilegiados, que é rara, né? Um raro momento de extrema sinceridade, de que existem pessoas muito privilegiadas. Então, o cartaz deposita nas nossas contas RUT, quer dizer, coloque nossos RGs, né? Coloque nossas identidades quando você repartir os seus privilégios, né? Nos inclua. Aqui também muitos cartazes sobre saúde mental, né? Não era depressão, era capitalismo.
Esta es la rabia contenida que intentaron callar con fluoxetina. Sin justicia social no hay salud mental e la revolución me quitó la depresión. Chile despertou. Então, o tema da saúde mental muito presente também nas ruas e uma identificação do neoliberalismo e do capitalismo como um fator de depressivo, um fator de adoecimento emocional, ao passo que, por outro lado, a luta foi um fator de cura, né? A luta como uma cura, a luta como reencontro de pessoas que estavam ali isoladas pelo sistema neoliberal e vivendo no individualismo insuportável. Isso também aparece em outros tipos de cartazes que indicam a unidade da luta, a unidade do povo e a solidariedade, né? Então, o Pinheira, em um momento, disse que estavam em guerra com um inimigo poderoso, evocando a empoeirada ideologia do inimigo interno. E aí os chilenos responderam com essa consigna: não estamos em guerra, estamos unidos, né? Quer dizer, o povo não está em guerra, o povo está unido contra o governo. E não nos conhecemos, pero nos necessitamos. Essa ideia da solidariedade independente de para quem ela vai ser manifestada, uma solidariedade universal e popular que precisa ser recompor o tecido social chileno. Outros cartazes interessantes aqui. Lo que no tuve para mí, que sea para ellas, né? Então, uma senhora velhinha, lutadora, combatiente, que luta por uma solidariedade já ao futuro das novas mulheres, né? E não queremos sobreviver, queremos viver, evocando já aqui também crianças lutadoras, né? Jovens lutadores com seus capuzes e com a cara de convicção, né, nesse desenho e de quem sabe o que está reivindicando, quem sabe o que está fazendo. O tema da dignidade como tema fortíssimo também, uma palavra de ordem que unificou e que deu sentido social e político muito importante para as protestas, né? Aqui à direita, a Praça Dignidad, renomeada Praça Dignidad, antiga Praça Itália, no centro de Santiago. Esse outro cartaz que foi muito comum também, lucha hasta que la dignidad se haga costumbre, e também a palavra dignidade espalhada por vários pontos das cidades, né? E aqui nessa outra de baixo está escrito também: o Estado é assassino, não mais impunidade. E, claro, a questão da nova Constituição aparece como a grande unidade política programática desses protestos, né? Nova Constituição ou nada. Então, uma radicalidade e um ponto final a essa contínua falsa reforma constitucional que aconteceu em diversos momentos do país, né? No governo Ricardo Lagos, 2001, 2014, aconteceu algumas reformas constitucionais pequenas. O governo da Bachelet também fez um ensaio de reforma constitucional no seu segundo mandato, que foi muito insuficiente, que foi claramente um processo enganoso, que não representava uma mudança real. E aí, essa ideia da nova Constituição, não da reforma constitucional, mas de uma Assembleia Nacional Constituinte que criasse uma nova Constituição ou nada, né? Essa era a consigna. Claro, identificando a Constituição chilena com o neoliberalismo. Para terminar as imagens aqui, muitas imagens críticas contra a imprensa: apaga la tele, sale a marchar, apaga la tele, sale a la calle, apaga la tele, enciende tu mente, apaga la tele e pégate al show, né? Então, muitas convocatórias de a televisão mente, né? Tem outra que é apaga la tele, prende barricadas, né? E vem para a rua. Então, são esses os temas principais, né, que a gente percebe nas ruas, considerando todo esse acúmulo de ciclos de lutas que eu comentei anteriormente, e esse salto qualitativo e quantitativo do que foi o estalido social de 2019. A denúncia da repressão e a disputa do conceito da violência, indicando o Estado como grande violador e o neoliberalismo como violento e não os protestos, né? A desigualdade como violenta, o sistema econômico como violento, e não o que realmente acontece na manifestação. O feminismo como um protagonista desses protestos e o combate ao patriarcado. A criação de uma nova historicidade popular
criando novos sentidos de passado e presente, também isso foi muito importante, como Apaga las huellas de Pinochet e outros recados contra a presença do passado ditatorial na democracia atual. Muitos cartazes e um programa muito claro contra o neoliberalismo. Não coloquei no Massa FP, mas tem montes de cartazes também contra a previdência privada, contra a educação privatizada, contra a saúde privatizada. As palavras dignidade e solidariedade como palavras-chave da nova subjetividade política que se constrói na horizontalidade das lutas, a necessidade de uma nova Constituição por uma Assembleia Constituinte e a crítica aos meios de comunicação dominantes. Eu mostrei essas imagens principalmente para que se tenha uma clareza da imensidão da participação popular nesses protestos, né? No dia 25 de novembro aconteceu um ato gigantesco chamado La Marcha Más Grande de Chile, que com certeza tinha mais de milhões de pessoas na rua, né? Considerando o país inteiro, se calculou cerca de 2 milhões de pessoas na rua, num país de 11 milhões de pessoas. Então, realmente uma manifestação muito massiva, muito majoritária, né? E uma crise de hegemonia política que atingiu não só os partidos da direita, mas também os partidos da esquerda, que atuam no parlamento, e, obviamente, os partidos do centro também. O que aconteceu foi um estalido, né? Alguns historiadores criticam, alguns analistas criticam o termo estalido, embora ele já tenha se consolidado, né? Estalido seria uma explosão, né? Porque a ideia de um estalido seria algo muito momentâneo ou muito surpreendente. E a ideia de uma rebelião ou de uma revolta seria mais sólido e daria mais continuidade para o que aconteceu, que de fato foi muito contínuo, né? A gente vai ver algumas consequências em breve. Então, alguns criticam o termo estalido social como um termo que não é suficiente para explicar, porque reduz o que aconteceu a algo momentâneo e algo explosivo e pontual, e que na realidade foi muito estrutural, foi um grande terremoto social que alterou os critérios do fazer político no Chile. Alguns brasileiros fazem algumas comparações com junho de 2013, a maior parte das vezes as comparações são um pouco arriscadas, né? Mas como esse tema sempre aparece nos debates brasileiros, eu acho importante pontuar. Outubro de 2019 é muito mais diferente de junho de 2013 do que parecido, né? Mas isso não significa que não existam algumas semelhanças. Quais são as principais diferenças? A principal diferença é que junho de 2013 foi muito heterogêneo e compôs nas ruas grupos sociais que tinham propostas opostas, programas antagônicos. E a unidade popular no Chile, com um trocadilho feliz nesse caso, né? A unidade popular no Chile de 2019 foi muito mais profunda e evidente contra o neoliberalismo. O estalido social, a rebelião social que se desencadeou no Chile de 2019 até hoje, é uma rebelião antineoliberal, com um caráter programático muito definido. É antipinochetista, é contra a Constituição de 1980, é contra a mercantilização dos direitos sociais, é contra a mercantilização da terra, dos territórios e da água e a expoliação dos territórios indígenas. Então, as consequências são nitidamente de conquista popular e de criação de um itinerário político que é progressivo e que cria novas bases e novos mecanismos políticos inovadores para uma luta antineoliberal, né? Enquanto que no Brasil, a consequência de 2013 foi muito diferente, né? Esses polos antagônicos que disputaram as ruas em 2013 acabaram se tornando... Um deles acabou se tornando vitorioso, que foi a direita, né? Então, eu não compartilho com a ideia de que junho de 2013 foi um processo direitista, né? Eu acho que isso, ou que não se deveria ir às ruas, muito pelo contrário. Eu compartilho com as análises de que a esquerda começou junho de 2013 e que depois a direita se apropriou disso, e principalmente com os protestos em 2015 do impeachment, né? De cunho mais golpista.
Mas é evidente que as consequências o setor que mais se fortaleceu depois de junho de 2013 foi o que depois seria o núcleo duro de constituição da base social que elegeu o Bolsonaro, né? Mas existem semelhanças? Bom, duas semelhanças pontuais. O efeito de transbordamento social, que foi muito parecido, né? De repente, as manifestações adquirirem uma escala que quase nenhum setor político tinha previsto, e também um certo efeito descentralizado, uma não necessidade de convocatórias centralizadas para as manifestações, um poder de luta descentralizado, talvez sejam efeitos ou aspectos em comum, embora as diferenças sejam mais contundentes. A repressão do governo Pinheira contra o protesto de 19 foi uma repressão pesadíssima, né? Foram 22 mil chilenos que foram presos. Desses, até hoje, agosto de 2021, quando eu estou gravando essa aula, existem mais de 2 mil pessoas que ainda são presos políticos do estallido social, que existem associação de familiares de presos políticos, e existem movimentos bastante organizados de luta pela libertação desses presos políticos. Então, pelo menos um pouco mais de 2 mil pessoas que ainda estão nessa circunstância. Das 22 mil que foram presas entre outubro de 2019 e março de 2020, foram 4 mil feridos, sendo desses 282 mil crianças feridas. Foram milhares de cidadãos, ou melhor, cerca de 1.000 cidadãos torturados ou mais, porque não são todos aqueles que têm coragem de denunciar, mas aproximadamente 1.000 pessoas denunciaram tortura dos carabineiros e das forças de segurança no Chile nesse período. Foram 427 traumas oculares de pessoas que receberam balas de borracha nos seus olhos e que perderam a visão parcial ou completamente para sempre. Foram 183 vítimas de violência sexual e 27 assassinatos pelas forças de segurança. Isso segundo os dados do Instituto Nacional de Direitos Humanos do Chile, que coletou esses dados e que foi, inclusive, parte de uma política de reparação importante do pós-ditadura que o Chile desenvolveu, e o Brasil ficou um pouco para trás nesse aspecto, né? Quais foram as principais consequências da luta social, da revolta popular de 2019? Bom, e no dia 15 de novembro, aconteceu uma reunião que deu origem ao chamado Acordo pela Paz Nacional e pela Nova Constituição. Esse acordo foi super polêmico, porque ele determinou um itinerário de uma nova Constituição, só que ele ainda impunha muitos limites ao poder popular que se constituía, então, a partir das ruas. Esse acordo foi assinado por alguns setores do grupo político chamado Frente Ampla, que é uma nova esquerda que está sendo bastante questionada, né, mas que ainda configura, no âmbito parlamentar, um poder importante da esquerda. Então, parte da Frente Ampla assinou esse acordo. Os partidos de centro, como o Partido Socialista e a Democracia Cristã, assinaram esse acordo, e os partidos de direita, como a UDI, a União Democrática Independente, que é pinochetista raiz, e a Renovação Nacional, que dessa direita supostamente mais moderada, que é o partido do Pinheira. O Partido Comunista do Chile não assinou esse acordo, e as esquerdas das ruas criticaram profundamente esse acordo por 3 motivos. Primeiro, porque foi um acordo que foi assinado sem consulta popular. Os representantes da esquerda assinaram esse acordo sem que os agentes, atores que estavam nas ruas e a cidadania que estava manifestando e lutando diretamente no corpo a corpo fizesse parte dessa decisão. Então, se questionaram os métodos de decisão desse acordo. E 2 conteúdos foram criticados. Primeiro, o fato de que o itinerário constituinte estabeleceu o quórum de 2/3 para aprovação de uma nova Constituição, que é um entulho autoritário bastante nítido, porque quando acabou a ditadura no Chile, em 1990, se estabeleceu que o quórum da reforma constitucional da Constituição de 1980 seria 2/3, e foi sob esse quórum que os governos da Concertación se ocultaram e se esconderam
para não reformar a Constituição pinochetista, né? Então, esse número, 2/3, ele já faz parte de um imaginário traumático do país, porque a Constituição do Pinochet só foi preservada até agora por causa desse famigerado quórum de 2/3, que foi recolocado para a nova Constituição, gerando uma série de problemas, inclusive técnico-políticos. Por exemplo, quando não se atinge esse quórum, o que acontece? Né? Se tem um tema a ser votado na Constituição, por exemplo, a Previdência, e aí não se atinge, vamos supor, né, não se atinge o quórum de 2/3 para a Previdência. E aí o que acontece? O sistema anterior prevalece ou fica algo sem decisão, que vai ser decidido depois, né? Então, a Constituição precisa legislar, precisa determinar sobre as coisas mais centrais e os eixos políticos estruturantes de um país, e o quórum de 2/3 pode emperrar esse processo. Uma das coisas que está se debatendo agora são plebiscitos intermediários, a lista del pueblo, sobre a qual eu vou falar depois, que são independentes, que tiveram uma ampla votação para a Convenção Constitucional. Eles passaram a defender formalmente, dentro da Convenção Constitucional, o procedimento dos plebiscitos intermediários. Então, e também a queda do quórum de 2/3 para 3/5, que seria um pouco menos do que 2/3, né? Ainda não sendo 50% mais um, como uma forma de mediação. E isso ainda está em negociação hoje, ainda não está definido, mas a principal ideia é que seja possível criar plebiscitos intermediários, que a consulta popular seja o mecanismo oficial para os casos de temas da Constituição que não alcancem o quórum de 2/3. Isso é um dos problemas. E o outro problema de conteúdo do Acordo da Paz Nacional foi o fato de que nada dizia sobre a violação dos direitos humanos e a repressão, de modo que o governo passava ileso, sem ser punido, sem ser responsabilizado pelas mortes, pelos feridos, pelos presos políticos, pelas mutilações das pessoas feridas, e pelas violências sexuais que foram cometidas durante esse período. Então, o Partido Comunista foi o partido que mais levou a sério essa questão da violação aos direitos humanos e entrou com uma representação constitucional contra o Pinheira, que acusava ele, que convocava o impeachment do Pinheira pela violação aos direitos humanos, só que isso acabou não havendo correlação de força suficiente para que essa medida fosse levada à construção, inclusive porque alguns setores da Frente Ampla acabaram optando por pactuar com as forças da ordem como uma estratégia de assegurar a existência do itinerário constituinte. Então, se criou uma divisão entre uma esquerda parlamentar ou uma esquerda institucional versus uma esquerda das ruas, de pessoas independentes que não confiavam nas instituições e que tinham um corte mais de horizontalidade, de diversidade e mais próximo de um imaginário anarquista, né? É importante pontuar, então, nesse sentido, as diferenças entre a Frente Ampla e o Partido Comunista, né? O Partido Comunista, para começar, é um partido que, ao longo dos 30 anos de democracia, permaneceu quase como uma linha auxiliar do Partido Socialista. Foi um partido que não foi tão combativo quanto se esperava, né? Partido Socialista que se configura nos anos 90, a partir do processo chamado Renovação Socialista, como uma força da ordem, completamente administradora do legado do Pinochet, inclusive sofisticando algum aspecto desse legado e aprimorando o legado do Pinochet no poder. O Partido Socialista que foi acusado, por exemplo, em 2017, de ter usado dinheiro da indenização que foi entregue ao Estado para o partido por conta das violações da ditadura aos direitos políticos do partido. Essa indenização teria sido utilizada para financiamento de empresas e compra de ações de empresas que faziam negócios com o governo Bachelet. Então, o Partido Socialista vendendo a memória da indenização ao capital financeiro com empresas que ainda criavam esse conflito de interesse, para dar um exemplo concreto de como o Partido Socialista se tornou completamente orgânico ao neoliberalismo pinochetista, ao seu legado, né? E o Partido Comunista ficava um pouco nas bordas, tentando fazer política em função dessa hegemonia socialista. O Partido Comunista, porém, não participava da Concertación de Partidos por la Democracia, que governou o país durante 4 mandatos, né? O governo do Patrício Elwin,
depois o governo do Eduardo Frei Ruiz-Tagle, depois o governo do Ricardo Lagos, depois o governo da Bachelet, ou seja, de 1990 até 2010, foram 20 anos direto pela mesma coligação, e a democracia cristã, que participava dessa coligação, não aceitava o Partido Comunista. Mas o Partido Comunista sempre tentou entrar de alguma forma. E isso vai acontecer depois, o Pinheira ganha a eleição em 2010, no seu primeiro mandato, e daí, nessa eleição seguinte ao primeiro governo Pinheira, há uma nova coligação em que o PC entra na concertação e cria um novo grupo chamado Nueva Maioria, né? Então, o Partido Comunista entra no sistema do centro, num certo momento. E, no estalido social, o Partido Comunista vai se diferenciar da sua própria história recente e vai assumir uma postura mais programática, diretiva, de uma ruptura definitiva com a Constituição de 80, né? E por isso, inclusive, ele vai cumprir um papel fundamental ao não assinar o Acordo pela Paz Nacional, ao fazer a representação contra o Pinheira por violação aos direitos humanos e também a denunciar em todos os espaços a questão do quórum de 2/3. Ao contrário, a Frente Ampla representa uma nova esquerda muito mais recente, né? O Partido Comunista é um dos mais antigos do Chile. A Frente Ampla é um agrupamento de frentes ainda frágeis e incipientes, com uma maioria interna de um partido chamado Revolução Democrática, que é uma ruptura do próprio Partido Socialista, e vários outros fragmentos de esquerdas que demoraria uma aula inteira para explicar a quantidade de grupos e fragmentos dentro do Frente Ampla, e foi consolidada e formada de fato a partir de 2 deputados nacionais que foram lideranças estudantis de 2011, o Jorge Jackson e o Gabriel Boric. O Frente Amplo depende muito dessas lideranças, embora outras lideranças tenham surgido desde então, né? Sendo o Jorge Jackson pertencente à Revolução Democrática e o Gabriel Boric um pouco mais à esquerda, que depois não se sabe mais tanto se é isso mesmo, mas ele começa a criar um novo polo dentro do Frente Ampla, que se chama Convergência Social, que morreu antes de nascer, porque o Gabriel Boric assinou o famigerado Acordo pela Paz, e acabou se queimando muito com os setores da esquerda, das ruas, e sua articulação ficou bastante comprometida. Então, o Frente Amplo é uma frente muito nova, que nasce dos movimentos sociais dos ciclos das ruas, principalmente dos estudantes de 2006 e de 2011, que tem um diagnóstico sobre a necessidade de romper com a lógica da concertação, como um polo político de terceira via, romper com o duopólio, como eles chamam, que eram os 2 polos do sistema eleitoral binomial, legado da ditadura, né, que era um sistema eleitoral que dificultava a penetração de um terceiro polo e acabava predominando no Congresso sempre uma bipolaridade entre a direita tradicional e o centro neoliberal. E, então, a Frente Ampla entra como esse terceiro polo, rompendo um pouco o duopólio, né? No entanto, foi muito contraditória a sua relação com o estalido social em diversos momentos, inclusive depois, quando se votou uma lei anti-saqueos, que era uma lei de criminalização dos movimentos, parte da Frente Ampla também votou a favor dessa lei anti-saqueo e ficou bastante desmoralizado. Por isso, inclusive, que hoje a Frente Ampla recebe um rechaço contundente de parte dos setores independentes da esquerda, que foram muito bem nas eleições da Convenção Constituinte. Quais foram, então, as principais consequências desse estalido social em termos de conquistas populares e da situação atual do Chile? Bom, as principais consequências desse processo de luta popular foi a chamada convocatória de um plebiscito para que se fosse aprovada a possibilidade de uma nova Constituição no Chile. Esse plebiscito ocorreria em abril de 2020, mas por conta da pandemia ele precisou ser adiado. Inclusive, o governo chileno fez vários usos autoritários da pandemia e colocou de volta militares nas ruas, gerando uma sensação repressiva constante durante a pandemia no Chile. Ao mesmo tempo, esse plebiscito foi adiado, aconteceu em outubro de 2020, os protestos não pararam de acontecer até março de 2020, só a pandemia mesmo que acabou
impedindo que essa dinâmica de luta social se continuasse, né, continuasse dinâmica. Um aspecto importante dessa dinâmica de lutas foi o aspecto das assembleias territoriais, da constituição de territórios de comunidade, né, uma característica de comunitarismo, de solidariedade e de organização popular territorial. Foi uma marca muito importante desses processos, cabildos abertos, que foram reuniões populares convocadas para se debater o que se quer da nova Constituição, nas bases, e a Constituição, então, de uma grande inteligência coletiva, plural, diversa, horizontal, que pressiona esse processo plebiscitário num sentido inesperado. Em outubro, acontece um plebiscito, então, que ganha o apruebo com um alto quórum, apesar da pandemia, e com quase 80% da população dizendo sim à nova Constituição. Em maio de 2021, acontecem as eleições para formar a Convenção Constituinte. A palavra convenção foi uma criação do próprio Acordo pela Paz Nacional, questionando um pouco a palavra assembleia, com a ideia de que a assembleia é completamente soberana e a convenção seria uma manobra retórica para que reduzir a soberania desse processo de nova Constituição. Várias novidades foram garantidas que são muito progressivas, que são muito inovadoras para as esquerdas chilenas, que foram conquistas populares. Por exemplo, os escaños indígenas, que são os 17 membros da Convenção Constituinte indígenas, correspondendo a 11% da população, 11% da convenção, de 150 deputados. 50% da convenção deveria ser formada por mulheres, então tinha uma paridade de gênero inédita no mundo, né? E a candidatura independente como uma possibilidade também importante, e foi ela que desequilibrou bastante as previsões de todos os setores político-partidários nas eleições de maio. Essas eleições de maio deram, surpreendentemente, né, impediram que a direita conseguisse o seu 1/3, que seria suficiente para bloquear a nova Constituição. A direita acaba conseguindo só 25% da nova Constituição. A presença dos independentes, considerando povos indígenas e listas independentes, de quase 50%, ou mais de 50% do total da convenção, e os partidos de esquerda acabaram com cerca de 18%, né? E parecido com o que foram os independentes de esquerda. Então, há uma composição ali em que os partidos políticos, em geral, vão pior do que imaginam, os independentes vão melhor nessas eleições da convenção, só que os independentes são majoritariamente de esquerda. Então, os vitoriosos acabam sendo a própria esquerda. Essa esquerda vai continuar em tensão entre essa esquerda da lista del pueblo, que são os independentes, e as esquerdas partidárias. Os principais pontos da nova Constituição seriam muitos, né? Mas, pensando estruturalmente, a principal agenda de revolução solidária, a gente poderia dizer, ou de revolução popular antineoliberal, é uma agenda de constituição de um Estado plurinacional de direitos sociais com obrigações do Estado, né? A grande fórmula da Constituição de 1980 é a fórmula da subsidiariedade do Estado, que é uma fórmula neoliberal para fazer com que os direitos sociais sempre concorressem com as liberdades de mercado. Então, o Estado é subsidiário no Chile. Isso significa, basicamente, que qualquer atividade do Estado provendo direitos sociais pode ser contestada como uma atividade que fere as liberdades de mercado. E isso faz com que, de certa forma, os direitos sociais sejam inconstitucionais no formato da Constituição do Pinochet, que foi constituído pelo Jaime Guzmán e pelo Sérgio de Castro. Jaime Guzmán, o arquiteto institucional do pinochetismo sem Pinochet, advogado, professor da Universidade Católica, líder da extrema-direita chilena, tanto nesse aspecto religioso quanto no aspecto
institucional, e o Sérgio de Castro, que era um Chicago Boy que foi da linha dura dos Chicago Boys, mais dogmáticos, e que foi ministro da Fazenda do Pinochet durante cerca de 5 a 6 anos na ditadura, né? Então, em contraponto ao Estado subsidiário, se coloca o Estado plurinacional de direitos sociais, né? Que preserve autonomias territoriais indígenas, que tenha políticas feministas na sua Constituição, que tenha políticas de proteção dos recursos naturais ou de garantia de que os recursos como a água, como a terra, não estejam avassalados pela privatização sem freios, como é hoje em dia, né? A saúde, a educação, a cultura, como parte dos deveres do Estado, né, de ser atribuídos em termos universais e gratuitos, a previdência social, também como parte desses direitos, compondo, então, uma lógica antineoliberal que, no limite, se ela for levada às últimas consequências, é uma lógica também anticapitalista, né? O centro político está muito pressionado pela esquerda, então a tendência é que mesmo os deputados do Partido Socialista tendam a fazer uma certa média com a própria esquerda, já que a esquerda se constituiu como uma força muito importante. Ainda não se está definido a questão do quórum, tem aí uma comissão que está avaliando a questão do quórum, e isso ainda não está definido, né, se vai vigorar o acordo pela paz nacional de novembro de 2019, ou se vai se criar um novo quórum. E uma coisa interessante é que tem uma comissão de ética nessa convenção, que determinou como negacionista, oficialmente negacionista, todo o discurso que negue a violência da ditadura e que negue a violência da repressão social contra os manifestantes de 2019. Ou seja, todos aqueles que neguem o caráter violador dos direitos humanos praticado pela ditadura do Pinochet passam a ser oficialmente, por essa comissão de ética da nova convenção, oficialmente chamados de negacionistas, né? E isso institucionaliza essa nova historicidade popular que eu falei no início, que é uma historicidade de crítica radical à ditadura e de recomposição de um país que seja construído com novas bases, né? Não se trata de reproduzir o que era o Chile da Unidade Popular, porque isso era impossível, mas de compreender a importância desse acúmulo histórico lá do passado e também identificar valores sociais, em alguns casos socialistas, populares, solidários e comunitários, que priorizem a economia do cuidado, priorizem a vida, em detrimento da mercadoria, em detrimento do interesse mesquinho das classes privilegiadas, das classes políticas, né? Então, atualmente existe esse embate entre diferentes esquerdas na Assembleia, na Convenção Constituinte, e esse ano, novembro de 2021, é um ano de eleições, e, portanto, muito vai ser definido nessas eleições presidenciais e também nas eleições parlamentares, né? Então, atualmente, o Chile tem 2 legislativos em funcionamento. Um, que é o legislativo comum, eleito dentro dos partidos políticos, há 4 anos atrás, e outro é a Convenção Constituinte, eleita com independentes, depois do estalido social, com o oxigênio e a dinâmica social popular do estalido, e presidido pela Elisa Loncon, que é Mapuche, é uma mate, uma liderança espiritual popular indígena, o que já tem uma carga de simbolismo muito importante, inédita, né? Talvez até mais radical do que foi o próprio governo Salvador Allende, existir uma liderança indígena construindo um novo Chile, né? Construindo as bases constitucionais de um outro país que supere de uma vez o legado pinochetista e aponte para uma renovação, para um novo pacto social popular de baixo para cima, né? Por fim, eu vejo que o levante popular o levante popular chileno, indígena também, é um levante popular que aponta, sinaliza para a renovação dos paradigmas da esquerda e para um giro epistemológico das esquerdas na América Latina. Qual o giro epistemológico? É o giro epistemológico que já não percebe a hierarquia rígida entre classismo e luta feminista, entre classismo e luta antirracista, né?
É um giro epistemológico que enxerga a dialética gênero, classe e raça, que enxerga a importância do território, diante, inclusive, da desconstrução dos lugares de trabalho da fábrica, né, que foram o locus importante da luta política no século XX, se cria um giro territorial e um giro ecoterritorial, como chama Maristela Svampa, em que se prioriza a horizontalidade em relação à verticalidade, se prioriza a coletividade política e até a luta dos anônimos em relação aos individualismos do processo militante, né? E que vê a heterogeneidade e a diversidade como algo positivo, ao contrário de uma esquerda que predominou no século XX, que via o homogêneo e o igual como algo prioritário, né? Então, a diversidade como motor da luta. Isso representa um giro epistemológico interessante que existe no Chile e de uma maneira um pouco mais vanguardista do que em outros países latino-americanos, né? Compondo a luta de classes, a luta feminista, a luta antirracista, a luta indígena, a luta ecológica e a luta pelo poder popular dentro de um mesmo programa, de uma mesma substância política que, claro, não está isenta de contradições e de conflitos internos, mas que aponta para um novo paradigma de esquerda no século XXI, diferente da esquerda hegemônica do século XX, que tinham essas características que eu mencionei. Espero que tenha ajudado no debate e agradeço novamente a paciência de todos e o convite da turma do Raiz Popular. Tchau, um abraço.